Lemos, irmãos, ainda há pouco, no Romanos capítulo 7, na linguagem revista e atualizada, Paulo dizendo assim, verso 24: Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Na nova tradução, na linguagem de hoje, vem escrito assim: como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na nova versão internacional, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que não muda, irmãos, é exatamente o verso 25, onde o apóstolo Paulo dá graças a Deus por Jesus, por ele ter morrido por nós. Irmãos, como falamos semana passada, todos os seres humanos, sem distinção de raça, classe social, credo, cultura, se é judeu ou gentio, se é imoral ou moralista, se é religioso, se é ateu, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e necessitam da glória de Deus. Todos. Toda a humanidade que nasceu nesse mundo, exceto Jesus, que ele não era humano, somente. 100% humano, 100% Deus. Então esse é um quadro terrível e desolador, irmãos, com que Paulo descreveu para nós, e nós acompanhamos, desde o verso 18 do capítulo 1, até o verso 20 do capítulo 3, onde paramos semana passada. Então, sem nenhuma esperança, sem nenhum raiozinho de esperança, sem nenhum fio de esperança, nós estávamos nessa situação desesperadora. Mas aí, de repente, Paulo irrompe no verso 21, ele diz, mas agora, olha como é que muda a situação. Mas agora, Deus então, ele interveio e mostra o cumprimento da sua promessa lá no Éden, quando o homem pecou, e ele prometeu que viria ao mundo Jesus Cristo, para consertar isso, para pagar os pecados daqueles que creem. Então chegou de verdade um novo tempo. É o que Paulo então está afirmando e nós estamos experimentando. Então, depois de uma longa, escura noite, por assim dizer, irrompe o sol, nasceu um dia novo, chegou o dia da alegria, chegou o dia da bonança. A luz resplandeceu nas trevas, como disse o apóstolo João em seu evangelho. Mas é uma pena, irmãos, é que alguns continuem a desejar viver nas trevas. A palavra do Senhor, no mesmo evangelho de João, no capítulo 3, Jesus ali diz que o julgamento é esse. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo. Nós estávamos em trevas medonhas, mas a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é que é lamentável, triste e continua desesperador para grande parte da humanidade. Por quê? Porque as suas obras eram más. E quem pratica a coisa errada não quer a luz, prefere viver nas trevas. Eu tenho muita lembrança, irmãos, do meu tempo de criança. Era ainda na época que existia poste no meio da rua. Não sei quantos de vocês experimentaram e viram isso. Antes os postes eram no meio da rua. E não eram essas lâmpadas não. Eram uns pratos assim, um braço e um prato e uma lâmpada forte, incandescente. O que a gente fazia, molecada, quando queria fazer coisa errada? Já que a luz revela as coisas erradas, o que nós fazíamos? Quebrávamos a luz, para poder fazer as coisas erradas. É o que o texto está dizendo. Aquelas pessoas que continuam a querer praticar as coisas ruins e erradas, não querem se achegar para a luz,
que é Jesus. Mas tudo se fez novo na vida de alguns. Então, em contraposição à ira de Deus, que a gente vinha seguindo e tentando, se esforçando para mostrar com a mesma intensidade com que o apóstolo Paulo colocava para nós, agora a luz chegou. Ele vai apresentar então a justificação, como nós podemos nos tornar justos, sendo nós tão pecadores como ele demonstrou. E nisso ele diz, não há distinção. Todos pecaram e todos carecem a glória de Deus. Martinho Lutero, ele chega a dizer, meus irmãos, que se essa doutrina não for compreendida e vivida, não basta compreender, tem que compreender e viver. Nós estamos nos distanciando da verdadeira igreja cristã. Se uma igreja não crê, não prega, não ensina e não vive isso, nós não podemos ser considerados cristãos. Se nós não crermos que nós somos salvos exclusivamente pela fé, nossa tendência será acrescentar algo a essa fé, como muitas denominações fazem. Creem em Jesus, mas acrescentam isso. E por isso deixaram de ser consideradas igrejas cristãs. Então, no Novo Testamento, nós temos esse ensino, mas não é uma declaração nova, ela já vinha acontecendo no Antigo Testamento, não com a percepção tão clara do Novo Testamento. Os irmãos vão ver que no capítulo 4, o próximo mensagem já inicia o capítulo 4, ele vai apresentar o exemplo de Abraão. E todos podem dizer, mas Abraão foi salvo pelas obras? Paulo diz, não, de jeito nenhum. Ele foi salvo pela fé, ele não foi salvo pelas obras. É a Bíblia quem está dizendo isso. Então, irmão, perdão, a gente precisa considerar isso e acreditar nisso. Perdão, querido, não é justificação. É a justificação que nos permite ser perdoados. Antes de ser julgado, Deus declarou cada um dos crentes, daqueles que são salvos, ele os declarou justo. Então não foi o perdão que trouxe a justificação, exatamente o contrário. Antes de ser julgado, Deus disse, esse é justo, esse é justo, esse é justo, esse é justo. E eu vou ou imputar neles, colocar neles a fé salvífica, para que eles então cheguem até Jesus. E tem que experimentar então nesse caso, irmãos, a santificação. Então por que Deus olharia para nós e ao ver alguém morto nos seus delitos e pecados, declara essa pessoa justa, mesmo sabendo que nós vamos continuar pecando? Por que isso acontece? Então ele começa retratando a revelação de Jesus, de Deus, através de Jesus ao ser crucificado. Esse texto de hoje é a base de todo o argumento dele a partir de agora. Ele mostrou que o homem é pecador, indesculpável, todos eles, sem chance nenhuma de salvação, mas agora ele vai apresentar justificação em Cristo, para depois ensinar pontos tão importantes a respeito da nossa vida cristã. Como é que nós precisamos viver nesse mundo? Tudo isso está contido aqui nessa carta aos Romanos. A Igreja Católica, a doutrina católica, ela pensa diferente de nós, assim como algumas outras igrejas evangélicas. Elas defendem que a causa instrumental dessa justificação, em primeiro lugar, é o batismo. É o que eles afirmam. Por isso eu não sei se você já foi católico, eu fui. Por exemplo, minha filha, quando ela nasceu em Belo Horizonte, os pais dela, os pais da Jária não deixaram ela sair de jeito nenhum de Belo Horizonte antes de ser batizada. Por quê? Porque eles consideram o batismo salvífico. Muito diferente de nós, né, irmãos? E às vezes a gente precisa relembrar isso, que batismo não salva.
Algumas pessoas pensam que sim, insistem nisso achando que sim, batismo não salva, mas a doutrina católica romana pensa assim. Tanto que quando uma pessoa peca, eles dizem que entra o segundo ponto. Como é que é feito essa remissão? É através de sacrifícios, rezas, caridade, segundo o padre determina para aquela pessoa. Isso também não é bíblico, não é assim que acontece, não é assim que é o ensino bíblico. Então, eles erram nisso e nós precisamos ter cuidado para não errar junto, irmãos. Porque às vezes nós podemos imaginar que uma atitude nossa, obra nossa, pode contribuir nessa salvação. Queridos, semana passada enfatizei muito isso, vou repetir. Se qualquer um de nós fosse apresentado diante de Deus, nós, qualquer um, estaria irremediavelmente condenado. É por isso que Jesus, Evangelho de João 3,18, diz que aqueles que creem não serão julgados, porque se fosse julgado, nós estaríamos condenados. Martinho Lutero chamou essa doutrina de Iustitia Alenium, que quer dizer justiça alheia. Não é a nossa justiça que proporciona isso, é a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as boas novas do Evangelho. Então, se você tem acompanhado, irmão, e tem esse quadro, se não, leia de novo o texto de Romanos e veja o esforço do apóstolo Paulo, Espírito Santo de Deus, entre aspas, para nos dar consciência disso. Por quê? Para que agora, quando ele apresenta a doutrina da justificação pela graça, nós não tenhamos dúvida nenhuma e devemos então nos esforçar por aumentar esse nosso amor por Jesus em gratidão pelo que ele fez por nós. Nós estávamos irremediavelmente condenados, irmãos. Então, surgem perguntas, é claro, como isso pode acontecer, como podemos ser salvos pela fé e não por obras? Se é por meio da fé que nós nos apropriamos, beleza, mas se ela não é propriedade nossa, se a fé, ninguém nasce com fé, ninguém tem a fé salvífica inerente a si mesmo, como é que isso chega a nós? A Bíblia também não deixa dúvida a respeito disso. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós. Não nasceu com você. Você não tinha essa fé em si mesmo. Você tinha fé em muitas outras coisas, acreditava em muitas outras coisas. Mas a fé salvífica não vem de vós. O que é? É um dom, é um presente de Deus para aqueles então que serão salvos, a fim de que ninguém se glorie. E é claro, existe uma orientação a respeito das obras, falaremos disso, o texto trata disso, que não há conflito entre fé e obra. E Paulo, nesse texto de Efésios, ele diz assim que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que boas obras? As quais Deus de antemão preparou. Então o crente, irmãos, se você não está servindo a Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque o crente precisa servir a Deus. Entendeu? Porque nós fomos criados nele para as boas obras que Deus preparou de antemão. Então, em gratidão, por satisfação, por querer alegrar o coração de Deus, nós deveríamos estar servindo na sua igreja de alguma forma, porque é o que a Bíblia ensina a respeito disso. Então, nós somos salvos pela fé que Deus colocou no nosso coração. Mas existe um lugar para as obras. Então nós não podemos ser crentes que não se preocupam com isso, que vivem
desfrutando, por assim dizer, da salvação, sem desejar servir. Você acha que é possível isso acontecer nos nossos relacionamentos terrenos? Por exemplo, você declarar que é muito grato a alguém que fez algo extraordinário por você, e você não ter vontade nenhuma de agradá-lo em nada. Isso é possível, irmãos? É possível? Respondam, por favor. É possível ou não? Ou não consegue falar? Entope, apagar, a voz não sai, né, irmão? Porque a gente já sabe que não é possível. Não é possível, a resposta é essa. Se alguém fez algo de bom para nós, nós temos carinho, respeito, desejo de retribuir essas coisas. Não é verdade? Eu vou tornar mais simples então para você, aqui em Minas Gerais principalmente. Você dá uma pessoa um salgado numa vasilhinha. Como é que essa pessoa devolve a vasilha para você? Vazinha. Não, você não faz isso, porque você morre de vergonha de fazer isso. Você quer devolver essa vasilha cheinha também de agrados, de mimos para essa pessoa. É natural do ser humano. Agora, vamos pensar de novo na fé. Como é que nós somos justificados pela fé, que não é nossa, que foi imputada no nosso coração, e a gente não sente vontade de retribuir isso a Deus, pelas boas obras que de antemão foram preparadas para que nós andássemos nela. O primeiro versículo, verso 21, Paulo diz assim: mas agora, olha como é que muda a perspectiva. Eu gosto desses mas, sabe, irmãos? Eu amo esses mas na Bíblia. No livro de Efésios, no capítulo 5, Paulo vem falando que nós todos estamos mortos nos delitos e pecados, andamos por esse mundo, somos conduzidos pelo diabo, pelo pai da impiedade e tal. Aí no verso 5 ele diz assim: mas Deus, não somos nós, irmãos, é Deus, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos salvou através de Jesus. E aqui ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, observe, irmão, que isso já existia, ela se manifestou, ela já existia, desde o Antigo Testamento, desde sempre. Nós nunca, ninguém, jamais foi salvo por obras. Agora ela se tornou clara, visível, palpável, tocável, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Ela se manifestou. Era então o cumprimento, ele está fazendo referência a isso, das Escrituras, quando lá no Éden, ao pecar o homem, Deus falou: eu vou mandar o Salvador, ele virá ao mundo, ele vai esmagar a cabeça da serpente, e haverá salvação. Então agora isso foi palpável e se tornou então claro, se manifestou. Não quero dar aula de português para ninguém, até porque não sou capaz, mas a língua, a voz desse verbo é o pretérito perfeito. Significa que aconteceu no passado e tem efeito no presente, para todo sempre. Agora se manifestou e continua a manifestar essa graça de Deus, que ela está em Cristo Jesus, para todo aquele que crê. Então, os profetas falavam disso, Paulo fala, eles esperavam por isso, a lei testemunhava disso, e agora ela foi vista. E ele segue então dizendo assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Para quem? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Perceba que ele volta sempre nesse assunto. Ele não quer deixar-nos, irmãos, com um coração vaidoso,
com o coração orgulhoso de que alguém buscou a sua própria salvação. Ele diz negativo para todos os que creem. Por quê? Porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam voltar a resplandecer nesse mundo a imagem de Deus. Nós não somos mais, irmãos. Adão e Eva foram criados perfeitamente à imagem e semelhança de Deus. É impressionante quando você lê o relato bíblico, no capítulo 5 de Gênesis, faz referência que um dos filhos de Adão foi criado à sua imagem, não era mais a imagem de Deus. Mudou. Nós perdemos essa imagem. Alguma coisa ainda foi mantida, retidão, justiça, amor, algumas coisas ainda claro que bem enfraquecido, mas ainda se vê no ser humano. Mas nós perdemos e carecemos então da glória de Deus. Então ele diz aqui, acrescenta duas coisas importantes. Primeiro, que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus, e ela é oferecida, por assim dizer, a todas as pessoas. Ela está disponível. Por quê? Porque todos pecaram, todos necessitam da glória de Deus. Não há ninguém fora que poderia dizer que foi a Jesus por sua própria iniciativa. Então, todos pecaram, todos pecam e todos pecarão até a volta de Jesus. Essa é a condenação, por isso que todos precisam dessa glória de Deus. Então, irmãos, conversão significa caminhar em direção àquilo que nós estávamos. Você estava caminhando em uma direção, você verte contra, você se converte. E aquela vida tem que ficar para trás, cada vez mais distante. É isso que está acontecendo na sua vida? São essas coisas que você está experimentando, deixando cada vez para trás o pecado e em direção a Deus, se animando com isso, se alegrando com isso e buscando cada vez mais a proximidade de Deus. E você sabe, irmãos, quanto mais próximos de Deus estivermos através de Jesus, mais os nossos pecados serão vistos em nós mesmos, por nós mesmos. Cada vez nós seremos mais confrontados com isso. Já disse isso aqui, é uma ilustração tola, muito simples, mas que eu acho que é tão significativa, de você, por exemplo, chegar em dia na sua casa, à noite, apagar todas as luzes, entrar no seu banheiro com um batom, por exemplo, e faz riscos assim no seu rosto. Você sabe que riscou e sabe que está sujo, mas devido à escuridão, você não está enxergando nada, você pode chegar diante do espelho, você não vai ver. Se você pegar um papel e esfregar, o papel vai estar sujo, mas o seu rosto também, ele não foi limpo. Se você acender uma vela, você vê com mais clareza que não estava limpo, e você vai insistir em limpar, não vai adiantar. Quando você acende as luzes, quanto mais luz, mais a sujeira é vista. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais os seus pecados serão revelados a você. Essas são as implicações da nossa conversão, irmãos. Então, justificação é isso. Ela não nos torna justo. Jesus faz uma declaração de que nós somos justos. E aí, precisa iniciar a nossa santificação. Porque a declaração de justificação não nos tornou santos. Compreende isso? Então não pense que quando você lê na Bíblia de que você é um justificado, não pense e diga assim, agora eu sou já santo. Não. É a possibilidade que você ganhou de verter contra e caminhar em direção a Jesus. Esse é o início do seu processo de santificação.
de abandono dos pecados. É assim que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Então, um dia, irmãos, Deus dará um dos dois vereditos, ou justificado ou condenado. Para nós que já somos crentes, nós já recebemos isso. Então, a primeira coisa é que nunca, jamais perderemos a nossa salvação. Você precisa crer nisso e viver com essa convicção. Crente que é crente não perde salvação. Você nasceu de novo, de verdade, Deus não vai te matar de novo. Você vai continuar, você vai perseverar, e Ele vai fazer com que você persevere. Ou então, se isso não aconteceu, não alimente nenhuma esperança que acontecerá, porque não acontecerá. Ou você não será julgado, lembra que lemos semana passada, João 3,18? Quem nele crê não é julgado, todavia o que não crê, já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito de Deus. Já está condenado. Então, essas são as duas palavras, os dois vereditos que serão dados naquele dia. Ou justificado, que para nós já foi antecipado, ou condenado. Nada fora disso. Então, querido, que se você ainda não é crente, que você escolha a opção A, justificado, e dedique-se a isso e viva de acordo com o que você declara que você é uma pessoa justificada, que sobre você não haverá mais nenhuma condenação. Isso precisa estar acontecendo conosco. Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, olha o que Paulo vai falar, nós vamos chegar lá. Ele diz assim: que diremos, pois? Eu estou lendo Romanos 6,1. Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Nós não podemos permanecer no pecado, irmãos. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Entende, querido? Nós estávamos vivos para o pecado e mortos para Deus. Jesus veio pela sua graça e trouxe a nós a justificação. Então nos deu vida juntamente com Cristo. Mas isso significa que nós morremos para o pecado. Então ele diz assim: você está morto para o pecado? Como você está praticando o pecado? Irmãos, não são pecados ocasionais. São aqueles pecados que a gente sabe que é pecado e insiste em praticar. Ele diz, como você faz isso? Você devia estar morto para o pecado. Se não está, alguma coisa então não está correto nessa doutrina ou em nós. E é claro, irmãos, é melhor concordar que não pode haver erro na doutrina bíblica. Logo depois, no verso 15 do mesmo capítulo 6, ele pergunta de novo, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Qual que é a resposta que ele dá? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós vamos pecar? De modo nenhum. Não é possível, irmãos. Então o cristão viver pecando. Ele pode pecar. Cai aqui, cai ali. Mas viver pecando, isso é impossível. Aquele que já experimentou um novo nascimento, que foi orientado, foi batizado, já provou das delícias celestiais, que está morto para o pecado, não pode continuar vivendo nele. E aí nos versos aí de 24 a 26, ele vai tratar de 3 verdades absolutas. Primeiro, ele vai mostrar a fonte de onde vem a justificação pela fé. Segundo lugar,
Em que ela se sustenta, já que ele se esforçou tanto para dizer que nós somos pecadores, sem esperança? De onde é que ela vem, onde se origina e de onde ela se sustenta? E o terceiro ponto, o meio pelo qual ela é recebida. Eu vou reler o texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, qual é a fonte? De onde ela se origina? No verso 24, nós temos isso. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Então, é uma iniciativa que partiu de Deus. Nós estávamos mortos, não buscávamos a Deus, mas pela sua graça Ele nos salvou. Então, qualquer formulação do Evangelho que tire de Deus a sua absoluta iniciativa, ação, busca, procura e salvação, não é mais o Evangelho de Jesus que está sendo anunciado. Então, a nossa salvação, a nossa justificação é devida inteiramente ao Pai. Deus, assim, nos escolheu, elegeu, nos chamou, mandou Jesus, morreu por nós e garante a nossa perseverança. Então, ele se humilha em favor de nós. Foi assim que nós lemos na palavra do Senhor. Qual a base dessa nossa justificação? E aqui tem algo muito interessante, irmãos. A pergunta básica é assim: como um Deus justo pode justificar alguém injusto? Ele exorta, na sua palavra, os juízes a serem justos. Ele diz que o juiz que é injusto vai receber condenação. No Provérbios 17, ele diz: o que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, como é que é possível ele exortar os juízes à justiça e ele mesmo justificar alguém que é injusto? Como isso é possível? Ele condena aqueles que recebem suborno e ele condena os que negam justiça ao justo. Então você imagina, irmão, como é que Paulo tem coragem, por assim dizer, de afirmar isso diante dos judeus, que Deus justificou o injusto. Como isso é possível? Inicialmente a gente pensa assim: isso é impossível, inacreditável. E seria, não fosse a cruz de Cristo. Então, a base para a nossa justificação é essa, é o que está afirmando o texto. A cruz de Cristo, onde Ele condenou o pecado, aonde os nossos pecados foram condenados. É ali que então abriu a possibilidade para que o injusto fosse então justificado. A única razão é porque ele justifica o ímpio. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Romanos 5, 6, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a resposta é essa, irmãos: como um Deus justo pode justificar o injusto? Porque Ele condenou em Cristo todos os nossos pecados. E Ele pega essa justiça de Cristo e aplica em cada um daqueles que creem. Por isso, sem Jesus, irmãos, sem esperança. Sem Jesus não há salvação. Se você ainda não é crente,
corra para os braços de Jesus. Essa é a única esperança. Então, ele justifica por meio da redenção, que é em Cristo. Ele apresentou esse sacrifício como propiciação pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele demonstrou, então, essa justiça. Então, 3 palavras que o texto traz: redenção, propiciação e demonstração da sua justiça, que eu acho importante a gente falar delas. Redenção. Irmãos, nós éramos escravos, presas dos nossos pecados, da nossa culpa, completamente incapazes de se libertar por si mesmo. Éramos escravos. Jesus, então, diz o texto, pelo seu sangue, ele nos comprou, ele nos redimiu, mas ele não nos deu liberdade, irmãos. Esse é o ponto que a gente tem dificuldade de entender, que nós éramos escravos, foi lá Jesus, comprou-nos com seu sangue e disse assim: agora você está livre, faz o que você quiser. Isso nunca aconteceu, isso nunca está escrito na Bíblia, nunca esteve e jamais estará. Ele nos liberta para fazermos a sua vontade, para nós servirmos a Deus, para sermos obedientes à palavra de Deus. Então, nenhum de nós, irmãos, está livre para fazer a sua vontade. Por isso, Paulo usa na língua original a palavra escravos, doulos, que para nós às vezes vem traduzido como servo, mas a melhor tradução é escravo. Ele diz: Paulo, escravo de Cristo. Por quê? Ele era escravo do pecado e agora ele é escravo de Cristo. Mas você não está livre, nem eu, nem Paulo estava, para fazer o que bem entendesse. Ele não tirou as amarras do diabo e te soltou nesse mundão e falou assim: agora vai viver sua vida. Nunca disse isso. Ele disse: você está livre para fazer a vontade de Deus. Você tem feito? Então nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou pelo seu sangue. Isso traz alegria para nós? Deveria, né, irmãos? Nós deveríamos estar glorificando a Deus, dizendo aleluias, glórias a Deus, mas servindo a Deus em obediência à sua vontade. Propiciação, o que significa isso? O sangue de Jesus nos tornou propício. Você sabe que no Antigo Testamento, e ele já diz o outro termo, que ele tornou isso conhecido. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali salpicava o sangue do animal que era ofertado a Deus na tampa da arca. Como é que chamava a tampa da arca? Propiciatório, onde Deus vinha e encontrava com o homem. Aonde? No sangue do sacrifício. Ali ele encontrava com Deus. O que Paulo está dizendo? Mas agora, Deus tornou conhecido isso na figura de Jesus. Então a propiciação é isso, irmãos. É o sangue aspergido que era lá na arca, agora derramado por Jesus, que aplaca a ira de Deus contra o pecado e contra aqueles que obedecem à sua vontade. É isso que o sangue de Jesus faz. E foi isso que Paulo disse, que agora isso se tornou público. Todos têm condições de ver isso na Bíblia. Acreditar é outra coisa, mas ler, todos nós estamos em condições de fazer a leitura. Então, essa é a propiciação. O amor, a ideia, o propósito, a iniciativa, a ação, dádiva, tudo procede do Senhor. Foi assim que ele, então, demonstrou a sua justiça. Como então que pode um Deus justo, santo, perfeito, justificar o ímpio, o impuro, o injusto? Através do sangue de Jesus. Aonde nós nos encontramos então com Deus, através do sangue de Jesus. Isso precisa ficar muito claro, irmãos, para nós, mas não é claro de forma consciente apenas, sabe? Eu entendi.
Eu quero saber, irmão, é o que você vai fazer com isso. Qual é o seu entendimento? Se você entendeu, o que você vai fazer com isso? Você sente um desejo, por gratidão, de passar a servir a Deus? Porque senão, querido, eu sinto muito em dizer que me parece que você ainda não compreendeu, que você ainda não chegou a esse ponto de gratidão a Deus. Olha aqui que Paulo escreve aos Coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange. Eu estou lendo 2 Coríntios 5,14. Julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos para nós mesmos, morremos para o mundo e ganhamos vida para Deus, para dedicar essa vida a Deus. E Ele morreu por todos. Para os que vivem, olhe bem, preste atenção, não vivam mais para si mesmos. Para quem que você está vivendo? Se Cristo morreu por você, se você foi salvo, para quem que você está vivendo? Você tem algum tempo na sua vida em que você dedica ao Senhor? Irmão, não sou eu que estou afirmando, por gentileza, querido, faça essa distinção. Se está te ofendendo, brigue com Deus, não brigue comigo, não. Porque é o texto bíblico que eu estou lendo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você precisa responder isso. Para quem que você está vivendo? Qual é o tempo que você dedica ao Senhor? É simples, não é, irmãos? Perfeito, o plano de Deus, simples e perfeito. Mas é difícil. É nós colocarmos isso em prática. Os argumentos finais, então, do apóstolo Paulo, nos versos 27 em diante. Onde está o motivo da sua vanglória? 3 perguntas ele coloca aqui. A primeira é essa. Versos 27 e 28. Onde, pois, a jactância? Jactância é orgulho. Onde está o seu orgulho? Por que você se orgulha? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Paulo está perguntando. E ele mesmo responde, não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, por que você se orgulha? Por que você acha que a salvação é sua? Por que você não quer fazer nada para o Senhor? Porque você pensa que foi você mesmo que te salvou. Você está considerando que você aceitou Jesus. Mas está ficando claro, irmãos? Eu tenho medo de eu não estar conseguindo transmitir com clareza para vocês o que o texto está ensinando. Não foi você que salvou a você mesmo, foi Jesus. Foi um plano de Deus perfeito, ainda na eternidade que nós estamos tomando conhecimento dele. Ele morreu por nós, mas ele não nos deixou livres para fazer o que nós assim desejamos. Um morreu por todos, para os que vivem, vivam para Deus. Em Jesus, é para isso que nós fomos salvos. Concluímos, pois, o verso 28, estou lendo 27 e 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, onde está o motivo da sua jactância, do seu orgulho, da sua vaidade? Onde é que está? Porque você não fez nada para isso. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Se você tem uma obra para fazer lá na sua casa, um lote para capinar, uma construção para fazer, vá lá no cemitério e chama lá aquelas pessoas para fazer, ajudarem você. Eles vão ajudar? Por quê? Mas você não está pedindo para te ajudar? Por que eles não vão ajudar? Porque eles estão mortos. Então o morto espiritual pode fazer alguma coisa?
Onde está o seu orgulho? Pergunta Paulo. Onde está a sua vaidade? Você devia estar de joelhos diante de Deus, agradecendo pela salvação, porque Ele se esforçou para nos dar conhecimento de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus, Ele nos deu vida. E agora Ele pergunta, irmãos, onde está a sua vaidade? Por que você é vaidoso? Por que você diz que aceitou Jesus? Veja bem, o que é a reflexão de um homem sem Cristo? Eu vou ler agora Filipenses capítulo 3. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, olha as credenciais do grande Paulo, antes de ser apóstolo de Jesus. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, literalmente, viu? Esterco, por conta de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, coisas inúteis, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Onde é que está o seu orgulho? Onde é que está essa jactância? Os judeus assim se gloriavam, mas Paulo deixa isso bem claro, que a salvação jamais foi garantida por circuncisão, por participar da Páscoa, por ter nascido judeu, nunca. Precisamos ensinar isso a nossos filhos, viu, irmãos? Precisamos que eles tenham conhecimento disso, que nascimento num lar crente não os torna crente. Segundo lugar, ele diz assim, onde está a exclusividade dos judeus? Porque eles achavam que eles eram os únicos salvos. É porventura Deus, eu estou lendo 29 agora e 30, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, a circuncisão não garante salvação, e a incircuncisão não garante que alguém vai para o inferno, porque Deus pode ter escolhido essa pessoa. Onde está a sua jactância? Por isso nós precisamos pregar a todas as pessoas. O judeu, ele se achava o único povo escolhido de Deus. E ele, por isso, se jactava, se orgulhava disso. Paulo, então, confronta eles. Primeiro, mostrando que isso não dependia deles. E segundo, que eles não eram os únicos salvos na face da terra. Então, Deus, irmãos, Ele não é monopólio de ninguém, Ele não é exclusivo de ninguém. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, é Ele que faz a sua vontade. E Ele faz, irmãos. Então, quando você tiver que evangelizar alguém, eu ouço isso às vezes, e acho normal as pessoas falarem, eu procuro orientar. As pessoas falam assim, vamos fazer uma campanha, vamos chamar fulano, beltrano, lá para vir à igreja. A pessoa fala assim, não, que a pessoa tem um coração muito duro. Sabe qual que é a minha pergunta para essas pessoas? Assim, mais duro que o apóstolo Paulo? Aquele homem era uma peste, até um dia em que Jesus encontrou com ele na estrada de Damasco e converteu o coração dele. Então não pense que tem alguém duro para Jesus. Ele é duro para nós, mas para Deus ninguém é duro. Terceiro e último ponto, não há contradição entre lei e fé. É onde ele conclui,
Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha que pergunta interessante, né? Porque o judeu se gloriava na lei, achava que a lei podia salvá-lo, que a circuncisão podia salvá-lo. Ele pergunta assim: nós estamos anulando a lei pela fé? Nós estamos agora, é alguma novidade que nós estamos trazendo? Ele diz: não, de forma nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que quer dizer? Que isso já estava anunciado na lei, que Jesus Cristo viria, que nós seríamos todos salvos pela fé, que nunca, jamais, em tempo algum, alguém foi salvo pela lei. Mas a lei teve um papel importantíssimo, fundamental. A Bíblia diz, Paulo fala aos Gálatas, que ela serviu de aio, de escravo, sabe, aquele escravo que ensinava o filho do seu senhor? Ela serviu de aio para conduzir as pessoas a Cristo. Por que que Jesus, no Sermão do Monte, no seu primeiro sermão, ele diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você já olhou para uma pessoa com olhar impuro, você já adulterou. Porque o judeu se jactava, se orgulhava, ele dizia: eu nunca deitei com uma mulher que não fosse minha. Jesus diz assim: mas você já olhou para alguém com desejo impuro? Você já adulterou com ela. Ah, eu nunca matei ninguém. Ele fala assim: você nunca chamou ninguém de tolo, bobo, idiota? Nunca fez isso? Porque se você já fez, você já matou. O que ele queria dizer? Vocês não compreenderam o papel da lei. O papel da lei era te dar consciência de que todos nós somos pecadores. Mas a lei não pode salvar. Mas ela não anula a lei. A lei ainda está valendo para nós, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Jesus disse que não veio tirar nenhum mandamento. Então ela ainda está valendo para nós. Paulo então pergunta: eu estou tentando anular a lei pela fé? Ele diz: de jeito nenhum. Porque ela teve um papel e tem um papel fundamental na nossa vida, irmãos. Nos dá consciência de que nós somos pecadores, carentes da glória de Deus, necessitados da sua graça. Esse foi o papel da lei, nos conduzir até Jesus, em desespero, quando a gente vê que não tem chance. Foi o que nós fizemos do capítulo 1, verso 18, até o 3:20, seguindo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos disse. Provar que nós estamos irremediavelmente perdidos, para agora ele jogar o alicerce da graça de Deus, mostrar que em Jesus, aí sim, nós podemos ter certeza da nossa salvação. Vamos ficar em pé e vamos cear?